Bom dia! Nosso texto previsto para hoje se encontra em Lucas, no capítulo 5. Chamado dos primeiros discípulos, também começa a surgir algumas curas por parte do ministério de Jesus e também automaticamente algumas perseguições, e fariseus começam a se incomodar muito com o que Jesus está fazendo. Quero me ater essa manhã a esse comecinho do texto, versículo 1 até 11, que é o chamado dos primeiros discípulos. O texto bíblico fala que começa a aglomerar uma multidão ao redor de Jesus e quer ouvir o que ele quer dizer. Isso em tempo de coronavírus não é muito bom de acontecer, então, como não havia contaminação, pelo menos não dessa naquele tempo, uma multidão se reúne, um aglomero de pessoas, muita gente. Eu não sei se você já teve a experiência de procurar algum conhecido no meio de uma festa muito lotada. Sabe quando você entra num lugar e você não consegue encontrar a pessoa porque pode parecer todo mundo igual? Ou quando você vai num jogo de futebol e você tem que marcar um ponto de referência porque você não encontra ninguém ali no meio. Evento lotado, muita gente, multidão. Me encanta pensar que Jesus, no meio daquela multidão, ele consegue perceber detalhes que poderiam passar desapercebidos. Ele consegue perceber que ali na beira do lago existem alguns pescadores lavando suas redes e entre eles existe um homem chamado Simão Pedro. Eu quero te dizer nessa manhã de que para Jesus não existe simplesmente multidão. Para Jesus ali existem pessoas. Jesus percebe a individualidade das pessoas. Pedro então e os outros discípulos lavando suas redes, Jesus se aproxima daqueles discípulos cansados, porque o texto bíblico diz que eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada, então eles estão cansados, frustrados, incomodados, porque vai ser mais um dia sem recurso, sem os peixes, sem o dinheiro que eles poderiam receber. Imagina você trabalhar um dia inteiro e não receber o salário por isso. Acontece com os discípulos. Quem sabe a palavra que define Pedro naquele momento é frustração. E é incrível como a frustração na nossa vida, ela faz com que a gente perca a noção, a gente perde o chão, a gente perde o sentido em viver. Mas eu quero dizer que mesmo em meio à frustração ali também Deus está e Deus também age. Porque logo após o discurso de Jesus, Jesus se direciona diretamente para o Pedro, diretamente para aquele homem chamado Pedro e diz: Pedro, vá para onde as águas são mais profundas. É quase um contrassenso, porque aqui é um marceneiro ensinando um pescador a pescar. Estranho. Pedro talvez se incomodaria, porque de novo ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Ele pescou no horário ideal, que é o horário da noite, e não pegou nada. Pescar durante o dia não faz sentido algum. Mas o texto bíblico fala que é como Jesus quem está pedindo. Pedro vai e pesca. E ele pesca no horário mais alternativo possível durante o dia. E o texto relata que Pedro lança suas redes e quando ele recolhe aquelas redes, elas estão cheias. Cheias ao ponto de quase afundar aquele barco. E ele tem que pedir ajuda para os outros barcos tirar aqueles peixes, ao ponto de quase afundar. Onde nós temos jogado as redes da nossa vida? A minha impressão é que nós temos lançado as redes nas águas muito rasas. Nós temos sido rasos e superficiais no nosso casamento. Nós temos sido superficiais e rasos nos nossos relacionamentos em geral. Nós temos sido muitas vezes rasos e superficiais quando a gente fala na vida com o próprio Deus. A gente acaba fazendo tudo mais ou menos porque a gente se atropela tanto. E ainda a gente tem grandes expectativas depois. Onde nós temos lançado as redes? Não será hora da gente se levantar e partir para as águas mais profundas? Ser um pouco mais intencional, um pouco mais intenso? Creio que esse tempo de recesso possa também nos ajudar, mesmo que seja um tempo de tanta instabilidade e dor para nós. Mas pode ser um tempo da gente relembrar, de ser profundo, ter tempo de qualidade com a nossa família,
Ter tempo de qualidade com a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. Quem sabe um tempo que você consegue até brincar de novo com seus filhos. Isso também é ser profundo. É um tempo da gente trabalhar muito bem, mesmo que ninguém esteja vendo. Também é tempo de nós pararmos e a gente ouvir de novo o Senhor falar conosco. Quem sabe esse recesso nos tire da vida comum e nos ajude a nos levar para as águas profundas. Que Deus nos ajude. Amém.